É possível a suspensão do prazo prescricional? Então vamos lá, 8 anos aqui o nosso prazo. A gente pode suspendê-lo, lembrando que qual é a diferença entre a suspensão e a interrupção, tá? Na suspensão, o prazo volta a correr de quando ele parou. Então, se nós tivermos ali um ato de improbidade há 3 anos, e aí o prazo fica suspenso por 3 meses, ele volta a correr ali 3 anos e 1 dia, 3 anos e 2 dias, ele volta quando para a suspensão. Na interrupção, não. Se o prazo já tinha 3 anos, quando volta, ele volta a contar do dia 1, tá? Então essa é a diferença, todo o direito, né, entre suspensão e interrupção. Vamos ver como se aplica isso aqui em improbidade administrativa, tá? Então, é possível a suspensão do prazo prescricional? E aí, olha só. A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 dias corridos, tá? Então, olha só, nós temos suspensão, mas a suspensão máxima é 180 dias. Qual é o gatilho para iniciar a suspensão? A instauração do inquérito civil ou do processo administrativo similar ao inquérito civil, né? Enfim, daquele processo que vai investigar os fatos, tá? Então, aí começa o nosso prazo prescricional. Essa prescrição que nós estamos falando aqui, ela corre antes de iniciar a ação de improbidade, tá? Ela ocorre na fase administrativa, na fase investigativa da improbidade, que nós estamos tendo essa primeira prescrição. E aí o que acontece? O prazo, portanto, é 8 anos, podendo ser suspenso por no máximo 180 dias. Então, na prática, nós podemos ter, no caso concreto, um prazo prescricional aí de 8 anos e 180 dias, tá? Que é justamente esse prazo de suspensão. Só que é no máximo 180. Por quê? Se o inquérito termina antes de 180 dias, já recomeça o prazo ali, tá? Ele já volta a correr, já termina a suspensão ali quando o inquérito termina, se ele durar menos de 180 dias. Como nós vimos no bloco anterior, o inquérito pode durar até 2 anos, tá? 365 dias, renováveis por mais 365 dias. Nesse caso, a suspensão é só por 180 dias, ok? E é possível interrupção do prazo prescricional, que nós vimos até agora. O prazo é 8 anos, pode ser suspenso por até 180 dias. E interrompido, ele pode? Pode sim. Olha só. E mais, existe prescrição intercorrente nas ações de improbidade administrativa. Aqui, a interrupção e a prescrição intercorrente caminham juntos em se tratando de improbidade administrativa, tá? Justamente porque, olha só como funciona o mecanismo. Quando nós interrompemos o prazo prescricional, aqui em azulzinho, ó, com o ajuizamento da ação de improbidade. Essa é a nossa primeira possibilidade de interrupção do prazo prescricional. Quando ocorre, portanto, esse ajuizamento aqui do prazo de improbidade, nós interrompemos, então, essa primeira prescrição e vamos iniciar aqui um novo prazo. Esse novo prazo que vai se iniciar, veremos daqui a pouco, ele corre só pela metade, o prazo dele é só 4 anos, tá? E esse novo prazo que inicia com o ajuizamento da ação é o que chamamos de prescrição intercorrente. Você que estuda processo civil, você que estuda processo penal, você já tem uma boa noção do que é prescrição intercorrente. É aquela prescrição que ocorre no andamento do processo, tá? Então veja, primeiro aqui nós temos uma prescrição entre o fato e o ajuizamento da ação. Essa é a prescrição comum, 8 anos. Depois do ajuizamento, começa a correr o prazo para a prescrição intercorrente, que é só de 4 anos. E qual é o marco final para essa prescrição intercorrente? Aí olha só, nós vamos ter novas interrupções com a publicação da sentença condenatória, e aí você presta atenção, tá? Não é qualquer sentença em improbidade. Tem que ser uma sentença condenatória. Se for uma sentença absolutória, não interrompe o prazo. Aí o Ministério Público pode apresentar uma apelação.
esse processo vai para o tribunal e, se o tribunal demorar mais que 4 anos entre o ajuizamento da ação e o julgamento do acórdão, já prescreve, tá? Agora, se a sentença for condenatória, não. Aí nós vamos ter 4 anos entre o ajuizamento da ação e a sentença condenatória, e aí depois da sentença condenatória nós temos mais 4 anos para o julgamento do acórdão, ok? E aí, olha só, novo prazo interruptivo. Publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou de TRF que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência, tá? Essa redação talvez pareça um pouco confusa para você, mas é bem simples. Interrompe sempre que tem uma condenação ao réu, tá? Então, pode ser a condenação na sentença, pode ser a condenação no acórdão. Condenação do acórdão pode acontecer de 2 formas diferentes. Ele pode ser condenado porque o acórdão confirmou a sentença condenatória, ou ele pode ser condenado porque o acórdão confirmou, reformou uma sentença absolutória, tá? Reformando de absolvição para condenação. Outras hipóteses aqui de interrupção do prazo. Publicação de decisão ou de acórdão do STJ, que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência, e publicação de decisão ou acórdão do STF, que confirma acórdão condenatório ou que reforma o acórdão de improcedência. Veja que são 5 incisos, mas que na verdade nós podemos resumir em apenas 2 hipóteses, tá? Nós temos 2 hipóteses de interrupção do prazo prescricional: ajuizamento da ação e depois sentença ou acórdão condenatório. É sempre assim. É sempre isso, tá? E essas interrupções aqui, dos incisos 2, 3, 4 e 5, já serão interrupções à prescrição intercorrente, tá? Então, esse primeiro aqui interrompe a prescrição comum e os outros 4 incisos já vão interromper a prescrição intercorrente, tá? Agora tem um assunto que é bem relevante a gente tratar, e esse assunto ele é um pouquinho complicado do ponto de vista doutrinário, tá? Não está nada pacificado ainda. Com certeza vai ter muita discussão. Como nós falamos, a nova lei do processo de improbidade administrativa, ela é, em regra, retroativa, tá? Então, a gente vai retroagir os mecanismos, os institutos que tem nessa lei para os fatos que foram cometidos anteriormente. Ok, isso não dá para dizer que é pacífico, mas vamos dizer que é amplamente majoritário, bem amplamente majoritário. Agora tem um ponto que é bem controverso. A gente pode retroagir os aspectos da prescrição intercorrente. Olha só, prescrição pura e simples, é um assunto de direito material, tá? Por isso, o direito penal considera que prescrição pode retroagir para beneficiar o réu. Mas a prescrição intercorrente, embora ela extingua o direito à persecução, ela é um instituto processual, porque ela ocorre dentro do processo, tá? Por isso que há controvérsia, porque normas processuais não retroagem. Elas são aplicadas apenas para os fatos ainda não consolidados dentro do processo, né? Os atos processuais já executados, eles continuam válidos conforme a lei antiga da época de sua execução, tá? Por isso que eu particularmente defendo, e boa parte da doutrina, penso que esse é o pensamento que deve prevalecer, no fim das contas, deve ser o majoritário, é que a prescrição comum, aquela de 8 anos contadas até o ajuizamento da ação, essa pode retroagir, tá? Agora, a prescrição intercorrente não pode retroagir. Então, se nós temos o prefeito João lá, e o prefeito João, ele está respondendo a uma ação de improbidade desde 2016, por exemplo, e aí ele fala, opa, estamos aqui, ó, 2021, já passou mais de 5 anos, então já tem mais de 4 anos prescrição intercorrente. Entendo que ele não pode alegar isso no processo, tá? Por quê? Porque não pode contar a prescrição intercorrente retroativamente, especialmente porque nem sequer havia previsão para prescrição intercorrente
em se tratando de improbidade administrativa. Então, por tudo isso, entendo que deva ser majoritário o entendimento pelo qual a prescrição intercorrente só passa a correr nos processos já em andamento na data da publicação da lei de improbidade, da data dessa reforma agora da 14.230, que foi, salvo engano, 26 de outubro. Acho que essa foi a data de publicação da norma, se eu não estiver enganado. É isso aí e vamos juntos.